Olá, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bora que a vida é ao vivo. Quero compartilhar aqui algo que Deus revelou no meu coração. Para você que ama a palavra. Lucas capítulo 8, versículo de número 10. Lucas capítulo 8, versículo de número 10. Diz assim, ó. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betesda. E sabendo a multidão, o seguiu. A multidão o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disse-lhe, despede a multidão, para que indo ao campo e à aldeia ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, faz-os assentar em grupo de 50 e 50, assim fizeram, assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, o abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos. Fez o quê? Partiu. Fez o quê? Partiu. É muito importante, é a Bíblia. Fez o quê? Partiu. Partiu. E os deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Deu para pôr diante da multidão? Ixi, é forte, hein? E comeram, e todos saciaram, e se levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou explicar aqui dentro da Bíblia. As pessoas podem falar o que for. Pode 2 ouvir, pode 3 ouvir. Mas eu não mudo o que está aqui para agradar pessoas, querido. E muitas vezes, pessoas distorcem o que está aqui para falar para as pessoas, para agradar. E depois não acontece, porque distorce. Porque olha o que está falando aqui, ó. Partiu. Jesus partiu e deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. Partiu. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem você só vai saber o que você tem mais do que você pensa. Você pode acabar percebendo que você tem mais do que você pensa quando você começar a repartir o que você tem com o próximo. Um evangelho de reter o que tem, de ajuntar no celeiro. Um mundo de disputa. 2 homens super ricos. Um queria ser mais do que o outro. Os 2 já eram super ricos, bilionários. Mas eles disputavam porque um queria ter mais do que o outro. Mas a Bíblia fala de partir. Jesus partiu o que tinha. E quando ele partiu 5 pães e 2 peixinhos, se tornou uma peixaria, uma padaria para alimentar 5.000 pessoas. Será que qualquer padaria que tenha nessa cidade, talvez todas elas,
Talvez todas as padarias da cidade de Catanduva alimentaria 5.000 pessoas. Todas elas. Todos os pães de toda a padaria. Mas não uma só. Porque partiu. Então muitas vezes quando a gente retém o que a gente tem, você entende? Falando assim, Deus me deu, eu sou esforçado, não é porque Deus é bom. Então aquilo ali para de fruir. Para. É na goela, hein? Na goela. Quantas pessoas pararam que vem para seguir a gente, depois para pensando que a gente tá anunciando pão. Não, queridos. Eu pago o preço para pregar essa palavra. Outra coisa, queridos. Olha o que fala aqui, ó. E retirou-se para um lugar deserto. Quem vai entrar agora, eu estou lendo em Lucas capítulo 9, versículo 10. Diz assim, ó. No versículo 11, e sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. Falava do quê? Falava do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então o milagre está dentro do reino de Deus. Ele anunciava o reino de Deus. Ele não anunciava milagre. Hora que ele viu que o povo seguia ele não começou a falar, vem que tem pão, vem que eu tô curando. Vem que eu tô curando e depois vou dar pão para todo mundo. Para chamar atenção. O que tem que chamar atenção é a cruz. O que tem que chamar atenção é o sacrifício que ele fez por você na cruz. O que tem que chamar atenção é que quando você olha para a cruz e fala, nossa, tem pessoa que fala que eu não sou nada. Eu sei que eu tenho um preço. E o meu preço foi a morte de Jesus na cruz. Porque em João capítulo 3, versículo 16 fala, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que tem que atrair pessoas, querido, é a cruz. É a cruz. Você está entendendo? Porque todos aqueles que é atraído pela cruz é porque almeja a vida eterna. Mas aqueles que são atraídos por coisas é porque almeja se alimentar. Almeja comida e bebida. Eu já posso jamais fazer do reino comida e bebida. Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, mas eu não acredito que Jesus faz milagre, não. Não acredito. Não acredita mesmo. Porque veio por evangelho. Só quer diz que serve a Deus. Está todo dia na igreja. Às vezes tem um cargo na igreja, mas só quer obter. Só quer ganhar. Só quer isso. Se tem 2 carros, quer adquirir o terceiro. Se tem 3 casas, quer adquirir a quarta. Não reparte o que tem. E não prega a palavra. Não fala do amor de Deus. Porque se você falar do amor de Deus, os milagres, se você falar do reino, os milagres estão junto. Aqui não fala que Jesus anunciava milagre, fala que ele anunciava o reino de Deus, queridos. Terça profética. Terça profética o quê? Profetizando coisas. A profecia é essa. Que Maria teria um filho. E ele chamaria Jesus e ele salvaria o seu povo do seu pecado. Essa é a profecia. E a profecia é que quem cresce seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. Essa é a profecia. Você está entendendo? Lucas capítulo 7, 20
17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Os fariseus perguntou para Jesus sobre o reino de Deus. E ele disse que o reino de Deus não vinha, que quando o reino de Deus ninguém ia falar, olha, o reino de Deus está ali aqui. Ele falou, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de vós. Como o reino de Deus está no meio de vós? Era ele. Ele estava no meio do povo. Ele era o reino de Deus. Agora, se o reino de Deus está em você, se Jesus está em você, porque ele é o reino de Deus, porque você aceitou ele. Se Jesus está em mim, porque eu sou o reino de Deus, e Jesus está em mim, então eu vou repartir esse reino que está em mim com as pessoas. Ah, mas Jesus nunca curou através de mim. Você ora para as pessoas? Quando você encontrar meu filho, pergunta para o meu filho. Todo dia quando a gente sai de casa, a gente ora para as pessoas. A gente ora para os vizinhos. A gente ora para as famílias. A gente ora para os nossos patrões. A gente ora para as pessoas lá no trabalho que convive com a gente. Ah, amanhã eu tenho que ir lá trabalhar naquele estorvo lá. Ai, que serviço, viu? Aquilo não é de Deus, não. E tá comendo de lá. Eu não gosto daquela pessoa lá. Com o coração cheio de ódio e diz que é crente. Ao invés de orar para a pessoa lá que tá pegando no pé dela. Ao invés de orar para a pessoa lá que ela sentiu que a pessoa olha de forma diferente para ela. Apresenta as pessoas para Jesus. Quando eu cheguei até ser líder de um setor numa empresa à noite, quando eu via que a coisa estava meia pesada, e eu tinha um caderno que tinha o nome de todas as pessoas nesse caderno do meu setor, a qual eu liderava, que eram meus liderados. E eu orava para todas essas pessoas, de forma igual. O reino de Deus está dentro de mim, eu tenho que pôr ele para fora, abençoando as pessoas. Você está entendendo? E quando eu chegava lá no outro dia, tudo estava na paz, tudo estava numa leve. Aí se preocupava com as pessoas, via as pessoas reclamavam, aconselhava, falava de Jesus, ajudava as pessoas. Que quando... Você está entendendo? Então isso é pôr o reino de Deus para fora. Você está indo trabalhar, antes de trabalhar você ora para os teus patrão. Ai, faz 20 anos que eu estou lá e eles não aumentam para mim. Mas antes de aumentar você ora para os teus patrão. Você ora para aqueles que Deus, através do coração deles, abriu uma porta para você. Você ora para aqueles que faz 20 anos que você tá lá e não te mandou embora, e talvez poderia ter mandado, que você acha que é pouco, mas faz 20 anos que você está comendo de lá, sustentando a tua família. Você ora. Não ora. Se você tem o reino dentro de você, reparta esse reino. José tinha o reino dentro dele, chegou na casa de Faraó, ele repartiu esse reino, onde ele ponhava a mão, as coisas cresciam. Ele repartiu o reino com a mulher de Potifar, dando uma lição nela, falando não para carne. Ele repartiu o reino quando ele estava na cadeia, que o carcereiro deu a chave para ele. Ele repartiu o reino quando viu na cara do padeiro e do copeiro que eles tinham sonhado, que eles estavam atribulados. Ele pegou e deu uma palavra de paz para eles, porque o reino estava dentro dele. Agora para de sair da fila da benção, para de pregar esse evangelho de reter. Esse evangelho que você só quer ter, quer ter, quer ter, quer ter. Então olha aqui que fala. Os milagres estão dentro do reino. Os milagres só existem por causa do reino.
Não tem como eu ficar anunciando milagre na minha igreja. Em vez de anunciar a palavra, que é a verdade, que é Jesus, os milagres vai vir quando eu falar que Jesus, ele salva. Os milagres vão vir quando eu mostrar a cruz. Os milagres vão vir quando eu falar que ele salva, que ele cura, que ele tem a vida, que ele é a vida eterna. Aí os sinais vão vir junto. Sinais, sinais sem o reino de Deus é magias. E olha aqui, ó. E o dia começava a declinar. E a multidão seguiu ele. E ele falava do reino. Ele falava do reino. Não fala que ele falou, vem, vou dar pão para vocês, vem, não se preocupe. Eu vou curar todos vocês. Não. A multidão vinha e ouvia sobre o reino. Reino na goela, reino na goela, reino na goela, paternidade na goela. Ele veio para anunciar o Pai. E já começava a declinar o dia, a multidão estava com ele, sem se importar com pão. Você está com Deus sem se importar com pão? Você é que nem Davi. Davi estava no deserto, não tinha pão, estava frio. E ele disse, em meio ao deserto, onde não tem pão, não tem água, a minha alma tem sede de ti. O povo estava ali, não tinha pão, não tinha pão, eles estavam ali, passaram a noite, já começou a escurecer. Mas eles estavam ali. Quem viu o que eles precisavam era Jesus. Quem viu o que eles precisavam eram os discípulos. Quem vê o que você precisa é Deus. Você não precisa ficar na fila da benção tentando lembrar Deus o que você precisa. Deus sabe que o que você precisa dentro da tua casa. Deus sabe se você está desempregado. Deus sabe se alguém na tua casa precisa da cura. Deus sabe se você precisa mudar de casa. Deus sabe se você precisa de aumento de salário. Deus sabe o que está acontecendo com você. Não precisa ficar lembrando, mas precisa lembrar Ele que você não quer ficar de fora. Precisa lembrar Ele que você quer estar no grupo do salvo. Precisa lembrar Ele que você tem dificuldade em crer que Ele é a vida eterna. Isso você precisa lembrar. Então agora eu vou parafrasear um pouco. Eu vou parafrasear. Então os discípulos de repente chegou. Ô Pedro, vamos falar para Jesus? Nós temos aí 5 pães e 2 peixes. Mas olha aí a multidão. Vamos falar para Jesus despedir a multidão? A gente está com fome, isso daí dá pra gente só. Vamos. Eles já foram curados, eles já receberam a palavra, eles já foram curados, agora está na hora deles ir. Eles não falaram isso, mas sem perceber, eles estavam dizendo. Jesus nunca despede ninguém. Se o seu objetivo é o reino, querido, Jesus nunca vai despedir você e a sua família de mão vazia. Se o seu objetivo é o reino. Você está entendendo? Então, sem eles perceber, eles estavam despachando a multidão. E eles disseram, ó, chegando-se os 12, disseram a Jesus, despede a multidão para que indo ao campo e à aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Querendo dar conselho para Jesus. Tem gente que vai para oração querendo dar conselho para Jesus. Senhor, se o Senhor me dá isso, se o Senhor fazer aquilo. Eu tenho um carro na garagem, o Senhor sabe que é novo. Se o Senhor dá um para mim trabalhar, esse sim eu vou pôr a irmão dentro quando tiver chover. Querido, reparte o que você tem. Você tem mais do que você pensa.
O que você tem só vai multiplicar quando você repartir. Enquanto você retém, enquanto você achar que é pouco. Se o reino de Deus está com você, se Jesus está com você, nada em você é pouco. Quem tem Jesus tem tudo. Eles tinham Jesus e tinha 5 pães e 2 peixes que se transformaria, quando Jesus mandasse partir, se transformaria numa padaria, numa peixaria. O que você tem vai se transformar num comércio. O que você tem vai crescer. O que você tem, a profissão que você tem, você vai ter no fundo do quintal aí uma calharia. Você vai ter no fundo do quintal aí um ateliê. Você vai ter no fundo do quintal aí um conserta tudo. Você vai ter aí no fundo do quintal uma quintanda de doce. Sabe por quê? Quando você começar a repartir o que você tem, porque você só vai perceber o que você tem, que você tem mais do que você tem. Você tem mais do que você tem. Você tem mais do que você pensa. Você tem mais do que você pensa. Eu profetizo na tua vida que você tem mais do que você pensa. Você tem mais força do que você pensa. Você tem mais do que você pensa. Mas você só vai descobrir isso quando você começar a ajudar com a sua pequena força as pessoas. Você só vai descobrir isso quando você começar a repartir a comida que você tem. Você nunca pode falar não para as pessoas que vai na sua casa pedir um prato de comida para os mendigos. Você nunca pode falar não para quando você for na casa de uma pessoa e ver que tá faltando as coisas na casa daquela pessoa. Não é para você falar para os outros que foi na casa daquela pessoa lá e viu que estava faltando algo. Deus levou você lá para você ajudar aquela pessoa. E quando você ajudar, mano, eu só tenho 50, dá 25, eu só tenho 10, dá 5. Quando você repartir, você vai descobrir que você tem mais do que você pode. Pensa. Então eles disseram, despede a multidão. O que Jesus falou? O que você falou? Quer dizer, não adianta eu querer mostrar para as pessoas onde as pessoas têm que ir. Onde está isso, onde tem aquilo, se eu posso ajudar. Eles disseram, despede a multidão para que achem o que comer, para que se agasalhem. Nós estamos num deserto. Esse é o tipo de oração. Jesus salva o mundo. Cada político ganancioso, cada pessoa gananciosa, ora para elas então. A Bíblia fala em Timóteo, orai por todos os homens. A Bíblia fala em Timóteo que Deus não tem prazer que o homem se perca. Agora eu só fico olhando para o mundo, lembrando Jesus que está um horror o mundo. Eu só fico olhando para o mundo, lembrando Jesus, vem Senhor Jesus buscar a sua igreja. Eu tenho que orar para o mundo. Eu tenho que repartir o reino de Deus que está dentro de mim com o mundo. Eu tenho que colonizar o mundo com o céu que está dentro de mim, que é Jesus. Então Jesus falou, dai-lhe voz de comer. Ele falou assim, mas nós tem pouco. Até eles repartir. Olha aqui, ó. Nós temos pouco. Quando eles falou que tinha 5 pães e 2 peixes, ele falou, salve estamos, porque se nós for comprar comida para todo esse povo, tinha 5.000 pessoas. Mas eles tinham pouco enquanto estava retendo. Começa a repartir o que você tem. Começa a orar para as pessoas, para Deus salvar pessoas, para Deus libertar pessoas. Começa a orar, para de ir para o lugar da oração para pedir, mas vai para o lugar da oração para interceder. Intercede em prol dos vizinhos, intercede em prol das pessoas que você acha que não gosta de você. Então Jesus disse, dai-lhe voz de comer. Aí eles falaram assim, nós temos pouco. Agora apertou a bota, hein? Você vai apresentar o que você tem para Jesus, tipo alegando que é pouco e Jesus manda você repartir. Porque ele sabia que se você repartir com ele, vai dobrar. Ele não multiplicou os pães, ele partiu.
Ele ordenou os discípulos que partia. Ele partiu e deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Do mesmo jeito que quando aceitou Jesus, ele está com você. Partiu com você. Agora você, o que tem de você, passa para as pessoas. Ora para as pessoas ser curadas. Ora para as pessoas encontrar paz. Ora para Jesus revelar-se às pessoas. Quando eles disseram que tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus falou, dai-lhe vós o de comer. Então Jesus falou, assenta, manda assentar todos eles, em grupo de 50 em 50. Talvez, acho que falaram, talvez você não conhece o Jesus que você tem. Porque se a gente ficar na fila da bênção, se a gente ficar retendo e não partir, a gente só vai conhecer a mão dele, não a face. Quando ele mandou dar ordem para sentar de 50 em 50, talvez eles falou assim, nossa, se tem 5 pães e 2 peixinhos, vai sentar num grupo de 50 em 50. Oh, ne de plas! Ri de fonegeba, supra nebe assoviante canabraço bi. Receba de Deus aí agora. Receba força para partilhar com a sua família. Receba graça. Levante agora do caos e vença a enfermidade. E vença o caos. E vença a tristeza ou o abandono agora. Ah, mas eu tô sem força. Talvez é porque você nunca pensou em ajudar, sempre esperou ajuda. Quem sempre espera ajuda, está sempre sem força, precisando de força. Mas levante agora e reparta o pouco de força que você acha que tem para ajudar quem precisa, para ajudar quem está mais moribundo do que você. José estava preso, tinha sido arrancado dos pais, os irmãos tinham caluniado ele, mas ele, o pouco de força que ele tem, ele começou a repartir com os presos, ele começou a enxergar num semblante do padeiro e do copeiro que estavam tristes, e ele começou a ajudar, e foi aquilo que um dia tirou ele de lá, sabe? Quando você começar a ajudar, quando você começar a partir, na hora certa vão lembrar de você, que você ajuda, que você dá uma mão, que você está pronto para o que der e vier, vão mandar te buscar, e vai ter uma porta super grande aberta para você. Aí tomou os 5 pães e os 5 pães e os 2 peixes e partiu. Partiu, quebrou os paradigmas dos discípulos. Os discípulos estavam querendo reter para eles e despedir as pessoas sem. Jesus tomou deles e partiu. É esse o evangelho! Jesus nunca anunciou milagre, mas ele anunciava o reino, e no pacote do reino tinha os milagres. E quando eles partiam os 5 pãezinhos, que eles falavam que era pouco, deu para 5.000 pessoas comerem. Quer ver a tua capacidade? Começa a partir. Quer ver a tua capacidade? Começa a partir. Quer ver a tua capacidade? Começa a falar para as pessoas, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não sou nada sem você. Eu preciso de você. Vamos trabalhar em unidade. Quer ver a sua capacidade? Começa a pôr para fora o reino de Deus. Começa a pôr para fora. Começa a orar. Começa a orar para as pessoas. Começa a olhar para o mundo e fala, Senhor, eu sei que esses ossos podem viver. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.
Começa a olhar para aqueles que abortam e fala: Senhor, eu sei que essas pessoas podem mudar as suas opiniões sobre criança e parar de abortar. Eu sei que o Senhor pode libertar as pessoas que é dependente químico. Eu sei que o Senhor pode curar o câncer. Eu sei que o Senhor pode restaurar casamento destruído. Eu sei. E começa a profetizar: sai da fila da benção, pé do bó! Sai da fila da benção! E põe o que você tem para fora. Porque enquanto você não partiu o que você tem, você não vai saber a capacidade que você tem. Receba. Deus abençoe. Tenha um bom dia.